bem-vindo a mais um episódio do Ânimos Podcast. Neste podcast nós iremos tratar de assuntos que marcaram a semana. Nós vamos falar sobre os destaques da imprensa. Estamos aqui com o nosso amigo professor Moisés, ele que irá aqui comentar sobre as notícias. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, querido amigo, e nesse momento não tanto host, né? Mas Sim, também um comentador dos assuntos relevantes da semana. Também sou bem-vindo. Exatamente. Estendo também saudações ao nosso amigo Délcio, né? Que estará conosco. O editor que está lá também. Exato. E aos nossos queridos internautas e seguidores assíduos e fiéis, não é? Do canal Ânimos Podcast. Délcio, seja bem-vindo também. Praticamente já sou de casa. De casa, mas hoje num papel diferente, ou triplo, né? tem que trocar aí as imagens, também tem que falar. Exatamente. Complicado. Vamos começar por falar sobre as notícias que têm a ver com a sociedade, né? Os temas ligados à educação e à saúde. A imprensa angolana, principalmente, o que é que disse sobre a saúde? Tivemos, não é, digamos, uma notícia que, por um lado, alegra qualquer cidadão angolano e também, por outro lado, acaba provocando um sentimento de debates profundos e, até certo ponto, acaba, digamos, revoltante, não é? Que é o facto de uma professora voluntária, não é, de nome Joaquina Dumbo, do Cubal, Benguela, construir um espaço para ensinar mais de 500 crianças a ler e a escrever. Esse espaço chamam de escola. Então, habitualmente, cá no nosso contexto, quando construímos uma coisa de 2 salas, embora que não tenha as condições mínimas exigidas para que se chame de escola, nós chamamos de escola, né? E é uma excelente notícia, ao meu ver, no sentido de que encontramos alguém com um sentimento forte de patriotismo, né? Sentimento este que, quando se olha para a realidade angolana, parece que jaz. Parece que as pessoas não têm essa cultura de patriotismo. É alguém que, dos seus poucos recursos, porque até sabemos que os professores em Angola não ganham coisa nenhuma e às vezes trabalham só para a barriga, né? Tirar. Não é às vezes, é mesmo assim, trabalhamos para a barriga. Então teve que fazer, se calhar, um jejum de muitos dias para ter que construir aquela escola. É um sentimento patriótico. Mas, em parte, percebe-se também o quão distante os serviços sociais estão da comunidade. Porque quando falamos de Cubal, não estamos a falar de uma zona muito distante. Mas Cubal na sede ou na aldeia? Acredito que foi uma aldeia, né? Mas não deixa de ser distante. Dizer que lá tem a pessoa é porque tem administração. Sim. E onde está a administração está representado o governo, não é? E é necessário que façam a sua parte. E o mais triste é perceber que, apesar do esforço dessa cidadã, o governo tardou em levar, pelo menos até o ato da notícia, não terão levado condições nenhuma para que facilitassem o seu trabalho, como carteira, manuais. Certamente, depois de ter passado numa imprensa, né, de grande destaque, provavelmente vão lá... Não, provavelmente... Ainda não foram. Provavelmente venham lá estar para dar uma ajuda. E imaginemos que são mais de 500 crianças. Que significa que, para todos os efeitos, essas crianças estão fora, né, do sistema de ensino, né? Não se trata de um reforço escolar. Não é reforço escolar, é que, segundo a notícia, é que cidadão constrói uma escola para ensinar as crianças a ler e escrever. Então, primeiro é que a escola tinha que ser da competência. A substituir a escola oficial. Exatamente. Então isso significa que as crianças estão fora do sistema de ensino escolar. E nós sabemos, não é? Tem-se lido e assistido o número exorbitante de crianças fora do sistema de ensino escolar. Calhar essa cidadã sentiu na alma o facto de ver crianças, né, sem saberem o básico da leitura e da escrita, então sentiu-se motivada. Saudamos fortemente essa cidadã e continue com esse espírito patriótico, mas também o Estado... Mas também fica um alerta para as autoridades, né? Sim, que façam a sua parte, porque esse ano não será diferente. Nós continuaremos a ter crianças fora do sistema de ensino escolar, até porque
as estruturas não acompanham a taxa de natalidade. Delcio, não tens nada a dizer sobre esse assunto? Olha, sobre esse assunto, eu aí diria que não tem como, né? Não sei se chamaria isso de amor à camisola por ela ser uma professora dedicada, ou então por ela ser muito humanista. Ela encarou a situação em que as crianças daquele bairro se encontravam, sem escola, sem educação. Ela, sendo alguém que estudou alguma coisa sobre isso, não aguentou e pôs em prática. Teve uma iniciativa. Pois é. Acho que é de louvar, né? Exato. Só para lembrar a audiência, nós estamos a falar da semana passada, né? Porque às vezes alguém vai nos assistir um mês depois de nós publicarmos o vídeo. Exato. Hoje são 4 de agosto de 2024. A semana que estamos aqui a falar é a semana que começou no dia 28 de julho. Exato. A semana começou no dia 28 de julho e terminou no dia 3 de agosto. Esta semana que nós estamos a analisar. Temos uma informação, não é, que está relacionada à saúde, mas também à educação, não é? Sim. Que é o facto da ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, ter pronunciado nos seguintes termos: institutos em situação ilegal serão impedidos de realizar matrículas no próximo ano letivo. Isso tem sido quase que um ato comunicativo habitual. Sempre que nos encontrarmos, ou sempre que nos encontramos num final do ano letivo ou no início do outro ano letivo, né? Tem-se anunciado o encerramento de instituições ligadas ou com um produto, ou instituições vocacionadas ao ramo da saúde. Acredito que por ter sido a ministra a falar, se calhar é porque a saúde, né, tem ressentido de forma negativa o facto de saírem da educação profissionais mal formados nesse ramo, que é no ramo da saúde. Agora, fico assim, né? Será que é uma informação que deveria mesmo sair da ministra da Saúde, ou tinha que ser a ministra da Educação a fazer este pronunciamento? Porque afinal quem detém a pasta do Ministério da Educação é uma outra pessoa. Agora, quando é a ministra da Saúde a fazer este pronunciamento, deixa em nós muitas dúvidas. Mas aqui vamos naquilo que interessa, que é o facto de termos instituições ilegais, e certamente essas instituições, por não estarem dentro daquilo que é o perfil exigido, não é, segundo o Estado angolano, acabam formando pessoas com competências abaixo daquilo que se deseja. E muitas dessas, às vezes, acabam mesmo conseguindo um lugar num local relacionado com a saúde. E nós temos assistido frequentemente queixas de falta de humanidade nos serviços de saúde. Isso Não, é mas preocupante. até essa notícia faz referência ao ensino médio, né? Todos eles. Não, sim, no médio. o ensino superior, houve já uma notícia que se tornou público, Sim. que os cursos de saúde de boa parte das universidades, né, do nosso país não terão. A única que recebeu um aval positivo em função da avaliação que o INARES levou a cabo com alguns parceiros internacionais é a Universidade, acredito... Mandume Yandemo Yandemo Fayo, obrigado. São os únicos que vão receber o curso, ou que vão matricular no curso de saúde, maiormente na medicina. Os demais não vão. Agora, até essa notícia faz referência ao médio. Também temos uma desorganização total. Que amanhã teremos a segunda fase da avaliação e acreditação dos cursos de saúde. Essa foi a primeira fase, que maiormente abrangiu instituições públicas, mas temos também algumas instituições privadas, como já Piaget, foram acreditados, os seus cursos de medicina e de saúde. Temos a UPRA, também tem alguns cursos de saúde acreditados. A cursos de saúde acreditados. Nas públicas, só mesmo a que nós fizemos referência é que tem o curso de medicina acreditado, as demais não têm. Agora vamos na questão do ensino médio. Né? Exatamente. Mas não acha que, do ponto de vista do ensino médio, parece que as instituições privadas têm a tendência de ter melhores condições que as instituições públicas? Digo, em termos de condições materiais, né? Equipamentos nos laboratórios e tal. As infraestruturas parece que são melhor organizadas nas escolas de ensino
privado, não acha? Sim, algumas. Parece que a expansão é mais dura para o privado e um pouco mais branda para o público. Né? Sim, algumas têm condições. Agora, o que é que acontece? Por falta de patriotismo e de uma cultura de sinceridade muito mais virada à candonga, muitas instituições, quando vai à fiscalização, servem-se de equipamentos de outras instituições privadas. Há essa cultura. Isso né? é uma denúncia. Então, há umas poucas que têm essas condições, só que às vezes vão ajudando as outras no ato da fiscalização. Mas não será que essa fiscalização ou essa checagem das condições não deveria ser feita consoante a realidade do país? Porque, na minha humilde opinião, se formos a fazer uma análise completa em 10 escolas angolanas de ensino médio, né, eu aprovaria apenas uma das 10. Agora, vamos aqui analisar. Será que estaremos nós a matar o sonho daquele angolano de ser médico porque estamos a lhe proibir por causa dessas tais condições? Mas o médico não pode ser formado sem as condições necessárias, porque depois vai jogar com o atendimento e a vida de outras pessoas. Quer dizer, a educação é uma atividade muito séria que não se pode remediar. Eu, pelo menos, fico feliz que o Estado tome essas decisões e espero que não recuem, porque o Estado também vai perdendo muita autoridade nos assuntos relacionados com a educação, por muitas das vezes hesitar naquilo que são as suas decisões. Às vezes toma uma decisão, mas depois recua. Mas é necessário que assim nos procedamos. E até no ensino superior, se olharmos com olhos de ver, vamos perceber que o Estado começa com as suas próprias instituições públicas. E espero que também sejam sérios nas instituições privadas e que descubram o espírito de candonga que há em muitas dessas instituições. Porque, do contrário, teremos uma rebeldia. Porque o que vai acontecer? Podem aprovar instituições que foram avaliadas na base de equipamentos que não são seus, e nós todos aqui conhecemos, temos realidades em que numa sala vocês podem encontrar 100 matriculados. É triste. Sim. No curso de saúde. Mais que isso. No curso de saúde. Isso é grave. E boa parte dessas instituições são privadas. Isso é grave. Mas foram acreditadas. Não, aqui, por isso que está se passando a avaliação. Não, os resultados começarão a ser espelhados amanhã. Não, professor, é assim, é o seguinte. Sabes, eu acho que os critérios utilizados para avaliar as instituições devem ser muito mais profundos. Temos que ir além das condições materiais, condições de infraestrutura. Né? Temos que entrar noutras questões de análise, porque, por exemplo, nós temos instituições públicas de ensino superior que não foram aprovadas para receber novos estudantes. Mas o produto que lá sai me parece ser melhor que de muitas instituições privadas que foram acreditadas. Sim, o que é... Não, por exemplo, das instituições privadas com curso de saúde acreditada, até agora nós só temos a UPRA e a Jean Piaget. Agora, as outras... Aqui no AMBO, nenhuma delas vai receber? Não, entraram... Até agora não temos ainda a publicação oficial. Vamos esperar. Vamos esperar. Será oficialmente, não, amanhã, dia 5, vão publicar oficialmente a segunda fase, em que teremos muitas instituições privadas do AMBO. Aí, certamente, para o próximo podcast, teremos maior assunto para debater. Mas aqui, não é? A chamada de atenção é que o Estado fiscalize melhor. E percebe-se também que, sobretudo a nível do ensino médio, o Estado perdeu o controle do curso de saúde. Há muitos colégios a ensinar saúde. E o triste é o quê? É que essas escolas surgiram na fraqueza da escola pública. Enfraqueceram a escola pública para elevar essas escolas privadas. Porque, vejamos, saiu a lei de que no IMSI as crianças só podem entrar com 15 anos, né? 14 não entra. Mas você vai para os privados, estão a matricular com 14. E a justificativa era o quê? Que não, chegavam no estágio com uma idade, não tem maturidade. Não tem maturidade, como posso dizer, não tem inteligência emocional, né? E os que vão... Não tem maturidade para poder aguentar, por exemplo, um parto, uma cirurgia. E os que com 14 anos entram na escola privada, também não vão sair com a mesma idade? Vão sair já com outra inteligência emocional? E o mais engraçado é que vão, tipo... é como se fosse um buraco na regra. Exatamente, porque boa parte dessas instituições só têm o número de alunos porque as escolas públicas que lecionam o curso de saúde são poucas. E parece que o setor privado não está a investir mais na saúde. Sim, porque um IMSI pode receber 100 pessoas,
o que é, por exemplo, na província de Bamba, o que é 100 vagas, atendendo o número de jovens que deixam o primeiro ciclo do ensino geral. Mas não acham que esta avaliação também deveria ser estendida para outros cursos técnicos? Por exemplo, uma instituição que forma engenheiros, mas não tem laboratórios para engenheiros. Sim, Parece que não temos só problema nos cursos de saúde. Também temos problemas noutros cursos técnicos. acredito que os cursos de saúde foram priorizados Que está em causa da vida. Né? por ser o curso de maior impacto, né? O impacto é imediato. Agora, vejamos, só que isso está em carteira. Eu sei que o INARES, a nível do ensino superior, a nível do médio, não sei também se teremos esse processo de avaliação e acreditação das instituições. Deve ser um processo para todos os níveis, porque faz muito bem, porque são parceiros externos, não é? E esse processo seria bom se fosse mesmo contínuo ou Sim, vai. regular. Acredito que vai ser, porque isso até nós é que estávamos Sim, já... porque pode ser que alguns tenham condições hoje. Amanhã... E com o passar do tempo já Sim, não terão. nós é que estávamos atrasados, mas esse processo tem que ser recorrente, porque isso começa com uma avaliação interna, que é feita pela instituição. Depois vem a avaliação externa, depois vem a acreditação. Então, no ensino superior, acredito que as coisas estão a começar a ser organizadas. Eles começaram com os cursos de saúde. Depois de avaliarem os cursos de saúde, irão para os cursos de educação. E depois dos cursos de educação, irão para os cursos de engenharia e vão seguindo. Porque Também deveriam chegar no curso de Direito. eu acho que vão passar por todos esses cursos, desde que sejam do ensino superior. Sim, porque temos que assumir olha, que... Por exemplo, o último exame da Ordem, né, o Exame Nacional da Ordem, houve muitas reclamações de pessoas que concorreram, né? Mas lá não viu matemática. É direito, aquilo era direito. Então, fica mal um ilustre, né, reclamar de uma prova que vinha a direito também. Tem outras questões que vamos aqui sim, debater vamos aqui, mais. mas queria só acrescentar que... Mas seria bom se essa avaliação fosse uma em todos os Exato, cursos. queria só... E depois, Para termos assim profissionais mais bem informados. queria dizer aqui que essa avaliação tem em conta várias dimensões e vários aspectos. Por exemplo, a estrutura, o corpo docente, Sim. o currículo. Então, avalia-se a cultura de investigação científica, publicações. Então, todos esses aspectos são avaliados no sentido da instituição receber uma avaliação positiva ou negativa. Então, eu acredito que temos de andar por este caminho. Dói, né? Temos os nossos irmãos que certamente infelizmente. verão os seus sonhos, não diria adiados, né? Mas é por uma boa causa, desde que o Estado seja sério, o governo seja sério e leve esse procedimento avante, né? Porque do contrário, eu acho que os hospitais deixariam de ser hospitais e estariam a se tornarem um cemitério, né? Porque os profissionais já não têm... Também deveriam fazer curso de caligrafia. Deviam. Os professores é que devem exigir, né? Os professores devem exigir. Curso de caligrafia. Porque professores... às vezes fica difícil compreender o que está escrito na receita. Né? Isso já cabe aos professores, né? Tem que fazer o seu devido trabalho. Mas temos que apostar seriamente na educação para que os outros setores avancem. Temos a informação que dá conta que o grande animal político, Abel Chivuco-Vuco, retomou as suas pretensões no que diz respeito à legalização do Prajá, né? Pretende dar continuidade ou dar início, não é, ao processo. E levantou-se muitas críticas. Muitos diziam que não, deveria só continuar na UNITA e tal. Mas o que acha? Deveria continuar ou deveria mesmo continuar com o seu projeto? Acredito que nessas questões o cidadão é livre. Certamente... Sim. Até a própria Constituição diz, né? Sim, a pessoa é livre de consciência, de opinião, pode escolher qualquer filiação partidária ou religiosa, ele que sabe onde vai, o que é que vai fazer. Exato. O contexto em que ele foi à UNITA, ou regressou à UNITA, foi um... Não regressou, atenção. Sim, regressar no sentido de... Não regressou, não. Ele junta-se à UNITA. Exatamente, a questão de regressar na seria... frente patriótica. Exatamente, a questão de regressar seria mesmo nesses termos, né? Aquele contexto justificava-se, né? Porque acabava de ver chumbada a sua pretensão de formar o Partido Prajá, também... Foi chumbado umas tantas vezes. Também deixa muito a desejar, né? Porque uma pessoa que conseguiu já legalizar não é... Mas o Tribunal Constitucional levanta aí algumas questões, né? Ele apresentou até 30 mil assinaturas. E, segundo a lei, só são necessárias 7.500.
Mas o tribunal achou que as assinaturas que ele apresentou eram irregulares. Havia irregularidades nelas. Vamos deixar para o Pronto. tribunal. Mas tá? acho que agora vai dar certo. Ok, então eu São acredito... 4 anos que Sim, sim. a lei diz para... Quer dizer, a lei suspende. Você vai pedindo a legalização do partido. Tem aí as vezes que você vai esgotando. Esgotadas as vezes que você vai lá pedir. Ficas 4 anos sem pedir novamente. E Ok, passaram-se 4 anos. Eu acho que todos os erros já foram... Caso hajam, né? Vamos aqui dar o benefício da dúvida. Né? Caso hajam erros no anterior processo de legalização, acho que já foram revistos. Dessa vez acho que será possível. Sim, para mim é uma... Mas é qual é a uma- tua opinião? Enfraquece a oposição? Para mim não é uma questão de enfraquecer, cria diversidade. Eu acho que Cria nós estamos normalmente centrados em dois polos rivais, que é UNITA, MPLA, isso não nos faz muito bem. Então surgir uma pessoa com uma outra linha, dando uma certa esperança aos angolanos, é sempre melhor, até porque, queiramos ou não, muita gente tem razões suficientes para não querer apostar no MPLA, assim como também muitos têm razões suficientes para não querer apostar na UNITA. Tem que ter outras opções. Então precisávamos de uma outra opção. Estamos no AMBO e não podemos falar de notícias sem falar também do AMBO. Durante a semana houve uma notícia marcante da província do AMBO. Sim, tivemos a auscultação, não é, do então governador, ou novo governador da província do Ambo, Alfredo Pereira, as mulheres, né, da província. Mas ninguém morreu, ninguém inaugurou escola, nenhum hospital caiu. Essa pergunta Só temos mesmo a escutação do governador. é como se tivesse à espera de uma tragédia. Não, é que... pá, enfim. Não, Então, mas- então, aconteceram coisas suaves na província. Né? Vamos passar para a política internacional e, infelizmente, aconteceram coisas não muito boas. Temos, por exemplo, as eleições na Venezuela. Houve eleições na Venezuela que, nesta altura, terminaram em protestos. Né? A oposição reclama a vitória, mas o presidente que concorreu à sua própria reeleição, o presidente Maduro, comemora vitória também. Então há uma divisão muito grande da comunidade internacional, enquanto uns, né, aliados de Maduro, reconhecem a vitória, outros do outro lado, principalmente aliados dos Estados Unidos da América, reconhecem que o vencedor foi o candidato da oposição. Mas não vamos falar mais disto, porque houve um outro evento que achei muito mais interessante, que tem a ver com a morte do segundo líder do grupo armado Hamas. Né? Ele foi assassinado, digamos assim, no Irão, quando estava de visita ao Irão. Foi lá para assistir à tomada de posse do novo presidente do Irão. O presidente anterior foi morto na queda do helicóptero, não é isso? E houve eleição iraniana, que também é muito, às vezes, questionada pelo Ocidente. Houve a eleição iraniana e foi escolhido um novo presidente. Na tomada de posse do presidente estava lá um dos líderes do Hamas, Ismail Haniyeh, que infelizmente também morreu no local onde estava hospedado. Continha explosivos que, segundo algumas investigações, já estavam lá há um bom tempo e foram comandados à distância. Explodiram aquilo e, infelizmente, ele faleceu junto dos seus guarda-costas. Esta notícia é muito trágica. Por quê? Porque agudiza ainda mais a crise no Médio Oriente. Porque no Médio Oriente temos ali dois grandes grupos armados que fazem frente a Israel. Israel, que é aliado dos Estados Unidos da América, que é o Hezbollah e o Hamas. E depois da morte de Ismail Haniyeh, também foi morto um dos líderes do Hezbollah. Então, parece que as coisas lá estão cada vez mais quentes. Isto não é bom, porque
vai ainda aumentar mais a guerra entre os grupos de resistência islâmica, que é o Hamas e o Hezbollah, contra Israel, que é aliado do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos da América. Lembrando que este conflito começou com o ataque do Hamas a Israel. E este líder, Ismael Haniyeh, era um dos que estava a negociar a paz com os israelenses e também com os Estados Unidos da América. E com a sua morte, países como Irão, junto dos grupos que Irão financia, que é o Hezbollah e o Hamas, prometem vingança. Né? Recentemente tivemos o ataque de vários drones, né, que foram que tinham como objetivo atingir Israel, mas o Domo de Ferro de Israel protegeu Israel com a ajuda dos seus aliados, mas infelizmente agora parece que a coisa está mais séria. Temos o Irão, temos o Hezbollah, temos o Hamas, todos contra Israel, e infelizmente a situação no Médio Oriente vai ficar cada vez mais feia. Enfim. É uma situação de veras difícil. Tenho a dizer que a guerra alimenta-se de sangue e nunca foi a melhor saída para a resolução dos conflitos. Pois é. São interesses políticos, comerciais, que tudo em jogo. Porque, por exemplo, o Irão é aliado da Rússia. Sim. Israel é aliado dos Estados Unidos da América. Exato. Então já não se pode falar muito disso. Porque também o dinheiro que se gasta para manter uma guerra na mão de pessoas humanas e sábias, eu acho que seria o suficiente para combater a extrema fome que se vai registrando a nível do mundo. Okay. Agora, sobre o desporto, vamos falar. Atualmente está-se a falar muito dos Jogos Olímpicos. Está-se a falar, por exemplo, da prestação da Seleção Nacional de Handebol feminino em Paris, França. Bem. Mas não vamos falar dos Jogos Olímpicos. Tudo bem, aconteceram coisas muito, muito interessantes e estão a acontecer nos Jogos Olímpicos. E, infelizmente, ontem, a nossa seleção feminina de handebol foi eliminada pelo Brasil. Né? Perdemos, infelizmente. Começamos bem, mas não é disso que vamos falar, porque existem alguns acontecimentos desportivos que são importantes, mas infelizmente não passam. Estou a falar do 7º campeonato de futebol feminino que está a decorrer na província do Ambo. E aqui não quero muito falar sobre o que está a ocorrer, mas quero falar sobre a situação do futebol feminino em Angola. Vejamos, é um campeonato que está a ser realizado na província do Ambo já há alguns dias. Este campeonato está a ser realizado de uma forma de eliminatórias. Quer dizer, as equipas são colocadas nos grupos, né? Depois vão jogando como se fosse o campeonato mundial de futebol. Sim, sim. Passam para as quartas de finais, os quartos de finais, depois passam para as meias finais, depois passam para a final. Diferente do que ocorre no Girabola, por exemplo. No Girabola temos primeira ronda, segunda ronda, terceira ronda, até o fim. Parece que chegamos na 26ª ronda, uma coisa assim, nosso Girabola. E infelizmente no campeonato feminino não é assim. O campeonato feminino não dura um mês. Não dura um mês. Isso reduz bastante a competitividade das nossas jogadoras e o nosso futebol feminino fica cada vez mais ofuscado. E o pior, ninguém assiste. Eu não percebo porque é que as pessoas não assistem futebol feminino. Por exemplo, há alguns anos assisti um Mundial feminino quase que completo e gostei. As mulheres jogam muito bem. Mas algo que me deixou muito triste é que as bancadas estavam todas vazias. Futebol de qualidade, bancadas vazias. Não sei porquê. E vejam só. Até as próprias mulheres não assistem as outras mulheres a jogar. Elas preferem assistir os homens. E num mundo onde o desporto é negócio, se as pessoas não assistirem, as televisões não transmitem. Então é preciso ter algum cuidado com o futebol feminino, desporto feminino no geral, porque estamos aqui a banalizar o desporto, né? Não há atração, as pessoas não assistem. E também uma das formas de trazer divisas no país é apostar no desporto, né? Porque desporto é negócio. Se nós hoje vendermos um jogador a não sei quantos milhões de dólares, são dólares que entram para o país. Né?
E se nós estamos aqui a pensar em diversificar a economia, temos que apostar no desporto. O futebol feminino, infelizmente, está muito apagado. Digo que quase que não passa na imprensa nacional. Passa alguns trechozinhos, não é? Mas estamos aqui a falar, por exemplo, transmissão do jogo em direto, coisas assim do tipo, porque ao se citar algumas equipas que estão no campeonato feminino de futebol, eu tenho certeza que vocês não conhecem. Exato. Acho E jogadoras, né? Ninguém conhece. Né? Mas se eu falar do Petro, do 1º de agosto, em masculino, todo mundo conhece o Gibelé. Então acho que deveríamos reparar a maneira como nós vemos e tratamos o futebol feminino. Penso eu, né? Sim, é necessário que se faça mais investimento e também que haja mais solidariedade, não é? Por parte, numa primeira instância, das próprias meninas Sim, e também por as parte mulheres forem dos assistir aos homens. jogos. Exatamente. Fica Temos essa bonito. cultura, né, de quando houver campeonatos do gênero, convidar a nossa família para dar o apoio. E até porque isso cria diversificação e cria riqueza. Porque afinal, não devemos pensar que é só de estudo que se constrói uma nação, né? Temos, não é, a crescente desvalorização da moeda e consequente perda do poder de compra das famílias e também o polêmico atraso salarial, né, que fez com Não, que... mas professor, é mesmo atraso ou é suposto atraso? Eu não acho que houve atraso. E Delcio, tem olhar de suposto, né? Delcio, Não, o salário atrasou ou... Se entendermos que no mês anterior pagou no dia 21 e hoje paga Não, no mas- dia... mas- Pode estar até dentro daquilo que se estipulou Sim. legalmente como período de pagamento. Mas essa oscilação de que num mês tem uma data, no outro mês tem outra, não cria nem ajuda para uma melhor economia das famílias. Né? Não, mas não tem nada a ver, porque, professor, imagina, existe o conceito de reserva de emergência. As pessoas Mas têm essa que- reserva de emergência as pode pessoas têm ser por que um ter uma tempo, reserva, pode ser não por um podem, tempo. não podem esgotar. Mas não tendo nada em casa ou tendo a criança doente, tem de recorrer àquela reserva. Tem que ter uma reserva para poder acudir, Mas não é inesgotável. fazer Essa, poupança. essa reserva Só que não também é é- difícil, né, fazer poupança. Sim, na situação econômica em que Mas nos tem que encontramos. fazer, tem que fazer. Exatamente essa poupança, vamos supor que você me pagou num mês no dia 21. Faço essa poupança no sentido de chegar até dia 21 do mês a seguir. O salário anterior foi Sim. pago no dia 21. Exatamente, agora imagina dia 21. O outro foi pago, esse último foi pago Estamos a falar de dia 2, 3 de agosto. dia 1, a partir de dia 1. Então, quantos Mas não dias... atrasou. Não, mas quantos dias passam? Imagina, eu me lembro quando nós éramos pequenos, os nossos pais recebiam o salário depois de 6 meses. Né? Aquela situação É um caso difícil. atípico, né? E era também um contexto que se calhar Parece justificava. que alguém tirava o dinheiro e ia lá fazer o negócio. Não, Depois mas pagava os outros o que com os que lucros. acontece? Hoje, queiramos ou não, a nossa economia é muito dependente do setor público. E quando o setor público atrasa, não condiciona só o funcionário do setor público. Funciona ou prejudica também dos restantes setores. Vejamos que, se ele não for pagar propina do filho, consequentemente, o funcionário daquela instituição não terá dinheiro. Mas isso é grave, professor. Mas Imagina, a economia está assim. grave, A economia grave. está assim. parece que todo mundo estava com fome, né? Quando Não, o mas salário isso é estava conjuntural porque é a empregada que não acaba tendo o seu dinheiro, é a mamã que tem o seu negócio numa determinada praça que não tem cliente, porque Até as pessoas que vendem nos mercados são os ficam taxistas, reclamando, porque nessa altura a pessoa faz um sacrifício, prefere dar um bocadinho a pé para não gastar, se calhar, o 100 que restou. Então, isso acaba comprometendo a própria economia em si. Não, mas a nossa economia eu acho que aí não está bem. Não, nesse caso, claro que não está, né? Depender do setor público. Até o setor privado é que tem que ser a mola impulsionadora ao ponto de ajudar o setor público em momentos não muito bons. Não, mas falamos aqui de ficar 6 meses sem salário. Imaginemos nós que o povo angolano fique 6 meses sem salário. Eu estou aqui a imaginar quem é que sobreviveria 6 meses sem o salário do Estado, porque são uns 4 ou 5 dias de atraso e todo mundo estava desesperado. Todo mundo, nas redes sociais é que só se falava desse assunto. Acho que isso não está bom. Né? Eu acho que nós tínhamos que nos inspirar nos nossos mais velhos. Os nossos mais velhos não dependiam muito do salário. Eles
com a lavra eles conseguiam equilibrar a cesta básica. Né? Não tem dinheiro do salário, mas tem milho, tem feijão. Porque, vejamos, o Estado é uma organização que a qualquer momento pode falhar. O Estado, o governo, né? É composto de pessoas humanas. Vamos supor, se algo não correr como deveria ser, e houver um atraso de uns... Não vamos nos 6 meses, né? Houver um atraso de uns 15 dias, então todos nós vamos morrer só por causa disso, né? Por causa do salário ter atrasado 15 dias. Pode até não se morrer, mas vai se registrar transtornos terríveis e até sofrimento, né? Se formos a ter em conta a seguinte reflexão, tudo bem que é culpa do Estado, né? Não temos... Do governo até, né? Porque o Estado somos todos quem lidera. Sim, É culpa do governo o facto do, hipoteticamente, né, o salário ter atrasado. Só que a responsabilidade de lidar com a fome é tua. Culpa é passado, mas responsabilidade é o presente. Então, Exato. tens que fazer finanças, porque afinal de contas quem vai sofrer é você. Sim, nós é que temos de ser espertos. Mais do que fazer finanças, também temos que exigir os fazer nossos poupança, direitos. né? Mais do que poupar, temos que exigir os nossos direitos. E é necessário que tenhamos Porque, olha, um setor há público coisas que mais não dependem proativo. muito do governo. Exato, isso. É. Tem-se A educação apenas financeira é pessoal. Mas, Né? Porque há pessoas que, nesta fase, quando o salário estava supostamente a atrasar, estavam a emprestar dinheiro aos outros com juros. mas também tem-se a ver com o poderio econômico que já se tem. Porque Não, às vezes são pessoas que têm o mesmo salário, mas só ele, como tem uma educação financeira mais aprumada. quanto ao direito, não é? Temos aqui a questão das violações à Lei Geral do Trabalho, não é? Registradas mormente em Luanda, mas acredito ser um caso que acaba sendo transversal para todo o país, não é? Que é a questão do trabalho escravo e que muitas das vezes o público-alvo são os nossos A irmãos. escravatura moderna. Exatamente, e os mentores são os investidores chineses, não todos, né? Mas boa parte deles têm oferecido um posto de trabalho não digno aos nossos irmãos, porque trabalham em condições desumanas, muitos sem alimentação, outros com uma alimentação precária, muitas horas de trabalho e no final acabam recebendo esmolas, né? Aquilo não é salário, não é salário. Mas foram casos detectados pela Inspeção Geral do Trabalho. Exatamente. Mais de um caso. Até houve 2 ou 3 casos em Benguela, houve um caso em Luanda. Cá no Ambo ainda não se ouviu. Vamos esperar que a nossa ou os órgãos representativos do Ministério, não é? Acho que é do Ministério do MAPTESE, né? Também façam este trabalho. É uma situação de veras triste e as imagens apresentadas não são muito abonatórias. Não se pode esperar desenvolvimento com este tipo de trabalho. Eu não sei como pedir a um irmão nesta condição que faça reserva, ou que tenha reservas financeiras. Né? É complicado. Acho que eles trabalham em mais condições e também ganham mal. E o que mais me entristeceu é que parte desses nossos irmãos angolanos são pessoas que vêm do interior, normalmente Huambo, Benguela, Lubango, e saem das zonas que seriam, por mim, chamam de zonas recônditas, mas eu chamaria de zonas da produção, porque dada a riqueza de solos que nós temos, não é? E a riqueza hídrica que também o nosso país possui, e até a riqueza humana, porque temos muitos jovens, né? Eu acredito que seriam zonas cobiçadas de maior produção e que estariam a alimentar as capitais. Mas, infelizmente, você vai para lá, só vai encontrar velhos. Existe o êxodo rural. Exatamente, porque as pessoas fogem das aldeias. Não há energia. As grandes cidades. Exatamente, não há energia. E o mercado tem sido Luanda. Parte desses jovens vão lá e também, como não querem voltar de onde saíram, então submetem-se àqueles trabalhos. Mas E como o desemprego é muito alto, exatamente, não se justifica. As pessoas aceitam submeter-se a condições precárias de trabalho só para poderem sobreviver. É uma questão de sobrevivência, mas é triste. Estamos num país que isso já não deveria ser aceitável. É verdade que esses irmãos têm que vir fazer investimentos, mas têm que respeitar... Tem que ter regras. Exatamente. Tem que respeitar a lei geral do trabalho do país onde investem. Mas também isso é muito mais culpa nossa do que deles.
porque a corrupção nos tem estragado muito. E eu sei que passou a público, porque se calhar a televisão foi lá fazer esse trabalho. E eu sei que boa parte das pessoas que estavam lá também já tinham conhecimento disso. Mas como muitos vivem de negócios ilegais e à custa do sofrimento dos outros... Alguns estrangeiros, quando chega a empresa dele, diz não falou contigo. Você fala com o teu chefe. E quando vai lá uma inspeção, ele vai ligar chefe. Liga chefe, É porque liga chefe. tem uma produção e isso estraga o país. Infelizmente. E às vezes você está numa condição que o estrangeiro diz que se me dissesse eu deveria te ajudar, porque eu conheço muitos chefes. Não sei. Então temos que nos rever enquanto angolanos. Não é bom e não permitamos que os nossos irmãos passem por este sofrimento, porque é retardar o país. Às vezes penso que boa parte dos ditos angolanos são mais estrangeiros do que angolanos. Notícias trágicas. A nível mundial, uma notícia trazida pela Euronews. Acontece que 2 crianças foram esfaqueadas em um ataque. As crianças estavam lá em uma escola de danças e, ao que parece, um adolescente de 17 anos entrou na sala em que estava a decorrer o evento e começou a esfaquear as crianças, do qual 2 foram mortas e 11 saíram feridas. Em qual país? Isso é na Inglaterra, a nordeste da Inglaterra. Oh, não. Puxa. Perto do Liverpool. Puxa. As Infelizmente. pessoas vão se tornando muito violentas. Deve né? ser resultado de, sei lá, um transtorno psicológico, né? Mas já imaginamos uma criança de 17 anos, adolescente, né? Adolescente. De 17 anos, A esfaquear esfaquear as crianças. É triste. é muito forte. É uma questão de os sociólogos, a sociedade se mobilizar e fazer estudos profundos, né? Porque Neste mundo acontece tanta coisa. em algum momento terá falhado e se calhar não se percebeu que esta pessoa também precisava de ajuda. Porque às vezes há pequenos atos que são de alerta, porque há muita gente que não é de falar Sim, muito. sim. Então é necessário que nós estejamos atentos a estes alertas e quanto cedo procurar tratar para que não cheguemos a casos tão extremos como o que o nosso amigo Délcio acabou de reportar, né? Décio, temos mais? Sim, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. A que ponto é que vocês perdoariam uma traição? Ok, falando ainda em chegar em Depende da traição. Traição o quê? Conjugal? Conjugal. Da amizade? conjugal. Conjugal? Bem, sabes, perdoar não é aceitar, né? Não, aceitar, como é que é? Perdoar não é voltar com a pessoa, né? Uhum. Então é fácil. Agora, É agora fácil. Eu perdoo a pessoa e depois não fico mais com ela, né? e o Dr. Benny, qual a sua opinião? Traição, Aham. perdoar, mas esse perdão, como muito bem diz o Fernando, não impõe, digamos, Sim, a reposição no estado atual. O perdão não anula o castigo. Décio. Não impõe a reposição. Mas eu, em qualquer das formas, eu acho que não perdoo traição. Ok. Não perdoo. Até porque, Mas perdoo no sentido de que não estaria, se calhar, a fazer um mal uma a esta vingança, pessoa, uma né? vingança, Uma vingança, não sei uma o quê. revanche, não sei o quê. Isso. Mas imediatamente estaria separado da pessoa para o meu bem emocional e para o bem mesmo dessa pessoa. Eu acho que a primeira pergunta seria: perdoariam uma traição? Porque você já veio a dizer a que ponto vocês perdoariam? Como se nós já tivéssemos aceitado o perdão. Ok, vamos lá. Fiz essa pergunta porque no Kwanza Sul, um homem assassinou uma criança de 2 anos após ter descoberto que não era seu filho. Em uma discussão com a sua mulher, naquele momento de agitação e tudo mais, a mulher deixa escapar não sei se é delito, esse segredo, né? Deixa escapar esse segredo no meio da discussão e E ele esfaqueia a criança. o homem, como reação, esfaqueou a criança. Acredito Acho que não aqui- ter o controle emocional Aqui eu suficiente. vi erro. Exato. Primeiro, o indivíduo não teve o controle emocional suficiente e a mãe também foi muito maldosa, né? Foi muito maldosa. Porque a criança Primeiro, não tem já... culpa. Sim, não, a mãe já cometeu um ato ilícito, que é ter traído o seu parceiro. Eu acho que deveria ter prudência em revelar esse segredo e naquele momento em que Mas os ânimos na raiva, já estavam. na raiva não há prudência. Então, se na raiva não houver prudência, vamos É querer... evitar chegar a ter raiva. Né? Então, daí que a mãe tinha mais probabilidade de evitar, não levando esse segredo à ribalta, naquele momento,
em relação ao pai, que também por ter perdido o controle emocional, descontrole na criança, é uma criança que teria muito a dar. Ao meu ponto, culpa. sim, ao meu ponto de ver, os dois estão errados. Os dois estão errados e É só a criança que perde. são Perdeu a notícias vida. tristes e diante desse caso devem sentir o peso da lei. Eu não vejo uma Sim, outra porque, saída. epá, isso acontece, né? Já aconteceram alguns casos de pessoas que são traídas, depois matam a família toda, matam-se eles próprios. Mas eu Isso acho que aconteceu. não estão a nos ouvir. Nunca chegam a esses extremos, né? Ou melhor digo, nunca chegam a esse extremo. Saibam sempre que o ser humano é falho. Sim, Então podem até confiar, mas ter sempre uma certa reserva e pensar que as pessoas são livres e eu chegar a sentarem, conversarem, olha, a nossa relação já não tem futuro, então é melhor que cada um parta para um outro caminho. Eu acho que é uma decisão sábia, é melhor do que partir para a traição, coisa horrível, feia e desumana. Temos aqui que o Estado aprovou o aumento dos preços dos preços a 25%, autorizou, né, o aumento dos preços a 25% dos serviços de telecomunicação. Aqui estou a falar da Zap, DSTV e também e também da do saldo da internet. Internet, Saldo de voz. e etc. É interessante, né? Esses dias eu sou obrigado a carregar tantas vezes saldo de dado como saldo de voz, porque não demora. Mas agora, Agora ainda sobe mais a tarifa a pergunta que não quer calar, e o salário nunca sobe. o satélite. Isso até do satélite prefiro não falar. Quer dizer, É porque, olha, eu quando Isso traria muitos estávamos benefícios. quando estávamos no princípio da construção deste projeto, estava a pensar, poxa, até lá, 2024, com satélite, estará bom. Nós que trabalhamos com a internet precisamos de saldo, né? E uma das grandes dificuldades das pessoas que trabalham nesse segmento aqui em Angola é mesmo o saldo, que é caro, a internet é cara. Então estava a pensar que teríamos facilidades, mas parece que está piorando. Cara, e de pouca qualidade, piorando. né? E de pouca qualidade, Sim. porque Se você para carregar um podcast, ultimamente Esperas está um terrível, tempão está muito- terrível. muito- E há quem diz que enxotaram a Isabel e tudo piorou, né? mas acho que isso Não, mas a desculpa dada pelo Estado, né, é que ele dá essa permissão por causa das variações da inflação, as constantes variações econômicas no país. tipo, Então, existe para uma variação cambial, né? Assim mesmo. Para manter a estabilidade das operadoras que fornecem esse trabalho, né? Estamos a falar Esse das serviço. apps, esses serviços, Sim. e que fornecem com qualidade, então eles têm que aumentar o preço dos seus pacotes, né? Sim, Para porque conseguirem- essas até ali- empresas pagam os seus fornecedores, por exemplo, de sinal satélite. Eles pagam em dólar. Não, mas até ali entendemos. Não, mas se nós mas tivéssemos agora satélite, eles deveriam pagar em Kwanza para o... e sairia mais barato. Sim. Eu não sei até as quantas anda o projeto do satélite, se fugiu mais. se Aqui, como. acho que em termos de telecomunicações, a solução é Angosat 2. Hum. Se realmente o satélite está a Tivesse. funcionar, é hora dele atuar. Não sei se não desapareceu mais, né? Acho que nos meados de julho tinha uma notícia de que o satélite está a funcionar para outros países. Como Sim, o está a caso da beneficiar a nosso Zâmbia, né? vizinho, a Zâmbia. Você ainda não conseguiu cobrir o teu próprio país. Já está. Só que nós também temos essa cultura em tudo. Quer dizer, estamos a começar a cultura do arroz, Não, mas não também, conseguimos vender para o nosso olha, país, vai já para lá. Disse que já está a funcionar também no país. Mas os efeitos nós estamos a sentir. Sim. Os efeitos positivos, pelo menos, nós estamos a sentir. E vejamos, estamos aqui a relacionar essa subida à inflação, se comparadas com outras moedas. Só que o detentor final desses produtos, o seu salário não sobe Não, em função desse câmbio. E Professor, como é que essa- vai pagar? o salário vai subir 25% em janeiro. E as tarifas estão a aumentar 25%. Subir- A propina dos colégios, também já é uma notícia antiga, irá subir. Não irá subir, já subiu. Já Muitos subiu. colégios já estão a praticar. Isso aqui... Isso é complicado. Isso é complicado. Isso é Angola. Não, mas não podemos continuar no isso é Angola. Quer dizer, em Angola é que tem que acontecer tudo de mal. Nós temos condições para vivermos bem. Só precisamos fazer bem as coisas e sermos mais É sérios. complicado isso. Agora, 25%.
Tudo vai subir 25%. O teu salário sobe 25%, as tarifas vai subir 25%. Agora soma. A propina que vais pagar da sobrinha do colégio sobe 25%. Não, agora soma o O 25%. preço lá na praça, no mercado, na loja, vai subir 25%. Tá bem, agora soma o 25% da propina da sobrinha ou do filho, Mais o 14%. do saldo, depois temos da Zap, E ou o teu salário só sobe deste vídeo. 25%. Tem razão. Isso Tem que ser 25 vezes. é suicídio. Complicado. Isso é um suicídio econômico. E o Estado tem nervo. E eu acho que a solução de subir os salários não é uma solução mais viável. Vamos ficar sempre a subir, né? Não, vamos chegar ao ponto de comprar um pão 1.000 Depois kwanzas. cada um vai ganhar 1 bilhão, né? Vai ganhar 1 bilhão, mas a comprar o pão a quanto? O pão vai ser 100 mil kwanzas. É ridículo. E até porque hoje a nossa moeda, em termos numerários, se comparados com o salário de outros países, nós ganhamos mais. Porque você pode... Em número, né? Em número, sim, porque você vê, aqui Mas tem não um em licenciado valor. do sexto grau, talvez a ganhar 200 e... Mas você lá pode encontrar alguém a ganhar 100 euros. Quer dizer, tá. 200 Bom, mil. Acho que a partir de 1.000 euros. 1.000 euros. Em termos numerários, você tá em que classe? Está assim. O outro tá em que classe? Quem dera o dinheiro funcionasse dessa maneira. Não, por isso que nós temos que ser autônomos. Essa dependência e essa falta de capacidade produtiva está a nos levar a este abismo. Está a nos levar a este abismo. Nós temos que começar a produzir. E é necessário que os políticos, os economistas, acabam tendo decisões sábias e tirar o povo desse Não, mas só marasmo que que se encontra. a economia, ela reage. Sim, Reage ao comportamento dos gestores. exato. E isso é só reação do que foi feito antes. Realmente Então, estamos aqui a pagar, mas o preço está a ser muito caro. Então é necessário que as nossas decisões sejam firmes e as pessoas que governam tenham mais responsabilidade, né? Porque cometem, depois todos pagamos. Infelizmente. Creio eu que todos nós já brincamos de baloiço, né? Creio eu, né? Já colocamos uma corda assim numa árvore e, sei lá, você mete aí, passa a ser o teu baloiço. Com todos os perigos Muita gente possíveis. eu já caí muito lá também. Apesar dos perigos possíveis, é um divertimento de quem, algumas vezes, encontra-se frustrado e sem esperança de vislumbrar coisas melhores. Né? Mas é uma brincadeira muito divertida. O ser humano tem dessas. Tem sempre alguém que vai conseguir transformar algo simples em algo espetacular. Exato. Como, por exato. exemplo, em Berlim, tem-se o maior baloiço a nível do mundo. O baloiço está a mais de 150 metros de altura. É uma vista espetacular. É, realmente. Mas é perigoso. É perigoso. Mas tem uma adrenalina interessante. Tem um acredito. colete de segurança, né? Um cinto de segurança. Tem um colete de segurança. Ok. É tipo uma montanha russa, né? Exatamente. Ok, tá bom. E vamos terminar com a sugestão de leitura do nosso professor Moisés. Ok, nosso muito obrigado. Temos Livros aqui para ler durante a semana que dois está a livros. começar. Né? Temos aqui 2 livros. Sim. Um livro do padre, posso estar aqui a mostrar, não é? Do padre José Cassage Santos, uma pessoa já de feliz Acho memória. que é melhor mostrar aqui desse lado. Ok, uma pessoa de feliz memória, mas alguém que escreveu um livro espetacular, não é? E com um título bastante sugestivo e realista para os dias atuais, que é Repensar o Homem na Angola do século XXI. Será um livro que também será objeto de um podcast. Sim, A sim. dada altura, dois podcasts. podcasts, a dada altura vamos anunciar, mas é um livro que eu agradeceria que todo e qualquer angolano lesse. Muito bem escrito a nível linguístico, a nível de Sim, ideias muito bom esse livro. e, acima de tudo, com fortes soluções para o momento que vivemos. Aconselho aos economistas, aos políticos, aos decisores desse país que leiam, maiormente os professores, para que transformem mentes de jovens e não aceitem qualquer coisa e qualquer pessoa para dirigir este país. Temos o segundo livro de Michael Sandel, não é? A Tirania do Mérito, né? Também pode ser mostrar, por favor. A Tirania do Mérito. Ele põe em questão a existência do mérito, no sentido de não ser o que muitas vezes nos dão a conhecer. E a título provocativo, posso aqui trazer um exemplo. Né? Imaginemos alguém que estudou nas melhores escolas, teve a sorte de nascer num berço de ouro e é colocado em um concurso com alguém que nasceu num berço, digamos, humilde, no sentido
de que os pais não tinham as melhores condições, mas também esse termo humilde, Esse conceito de de humildade não é tanto ali, mas nasceu num berço Sim. com menos poucos recursos financeiros. com poucos recursos financeiros e passou nas piores escolas em que o professor basta escrever o sumário, depois vai ao sol, volta que já terminamos, podem ir a casa sem um exercício, exposto 2, 3 horas e depois acaba ficando todo dia na rua, a Deus dará e com todos os perigos possíveis. Essas duas pessoas vão a um concurso e certamente acaba passando aquele que estudou nas melhores. Onde é que está o mérito? Porque se nós vamos colocar pessoas que vêm de realidades diferentes. Não, ele questiona o mérito e está numa linhagem da qual eu também defendo. Isso de igualdade, de meritocracia, acho que são discursos. Se o mérito fosse tudo, as nossas mamás quitandeiras seriam as mais bem-sucedidas, né? Porque muitas vezes... Merecem. Sim, muitas vezes as Merecem. pessoas pegam mérito no sentido do esforço, mas não é muito bem ali. Sim. Então são esses 2 livros, leiam, são provocativos e toda uma mente que se abre a uma nova ideia, a uma nova leitura, jamais volta no Assim seu é mesmo. tamanho original, buscando o pensamento de Einstein. É isto. É verdade. Ok. Foi um prazer realizar esse podcast aqui com a nossa equipa. Falamos muito, mas espero que tenhas tirado algo de importante. Fizemos aqui o comentário de algumas notícias que achamos relevantes. Nós vamos procurar fazê-lo durante um bom tempo, né? Todas as semanas e todas as segundas-feiras. Vamos aqui fazer o rescaldo de tudo o que aconteceu e que merece uma maior tônica de algo, né, algo distinto. E também pode comentar sobre o nosso podcast, o que é que achou bom, o que é que não achou bom e o que é que acha que podemos inserir neste podcast que é assim descontraído, cada um dá a sua opinião acerca de tudo que aconteceu durante a semana. Muito obrigado, até o próximo episódio. Foi muito bom. Continue a curtir a página Animus Podcast. Nos despedimos, estamos juntos. Professor Moisés Kajek, meu muito obrigado e voltaremos. Sempre bom partilhar esse tipo de notícias contigo. E se achares que tem mais alguma temática que devia ser inserida, comenta aí, deixa aí nos comentários, né? O que é que você acha que também foi importante ou relevante nessa semana e que não foi dito. Estamos juntos.